Considerado o papa do investimento fundamentalista no Brasil, o jornalista e investidor Décio Bazin fez grandes fortunas investindo na Bolsa de Valores. Para você ter uma noção da fama desse cara, ele conseguiu influenciar até mesmo grandes investidores como Luiz Barsi, que hoje é o maior investidor pessoa física em território brasileiro. Nesse vídeo você vai conhecer quem foi Décio Bazin, entender qual que é a estratégia que ele utilizava e também descobrir como colocar ela na prática. Para quem não me conhece, eu sou o Birk e eu estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema financeiro. Décio Bazin viveu de 1931 a 2003. Ele fez a carreira dele como jornalista, se formou em 1950 em contabilidade e já em 1960 entrou na Bolsa de Valores e começou a investir de fato na Bolsa de Valores. Ele ficou muito famoso por utilizar uma estratégia de investimento chamado Cash Yield, que consiste em comprar empresas que são pagadoras de dividendos. E ao longo da sua carreira ele influenciou diversas pessoas, diversos investidores a começarem a utilizarem essa estratégia, e uma dessas pessoas que ele influenciou foi nada menos, nada mais do que Luiz Barsi, o maior investidor do Brasil. Para você ter uma noção na influência que o Bazin tem na carreira do Barsi como investidor, o próprio Barsi afirmou em uma entrevista que o único livro que ele recomendaria para alguém que está querendo aprender sobre investimento seria o livro escrito por Décio Bazin, Faça Fortunas com Ações Antes que Seja Tarde. O bacana desse livro é que o Décio Bazin descreveu toda a vida dele como investidor, então ele trouxe exemplos reais de casos que ele acertou, casos que ele errou, e ele mostra como que ele aplicou essa estratégia de investimento dele na prática. Então ele mostra com números reais, lá na década de 60, 70, 80, quando a Bolsa de Valores era muito diferente, essa estratégia já funcionava, né? Naquela época a gente tinha uma bolsa muito mais arcaica, não era todo mundo que tinha acesso, as pessoas tinham muito menos informação, né? Então essa estratégia funcionar lá mostra que mesmo em tempos mais difíceis, ela já tinha uma efetividade muito grande. E esse livro é muito bacana, gente. Eu mesmo li e ele tem uma didática muito fácil, porque o Décio Bazin, ele era um escritor, ele era jornalista, né? Então ele tem a didática, ele sabe como falar com as pessoas. E é muito legal, porque ele descreve a estratégia dele, a forma como ele investia de uma forma muito prática, com casos reais, com historinhas. Fica muito bacana e eu também recomendo, é um livro que com certeza todo investidor tem que ter na sua estante, tem que ler. Tá, mas então vamos para o que interessa, né? O que a gente quer saber de fato é qual a estratégia que ele utilizava para ter tanto sucesso na Bolsa de Valores. Bom, então o Décio Bazin, ele trabalhava no mercado acionário, ele gostava de Bolsa de Valores e ele investia em ações. Só que ele precisava definir uma forma de comprar essas ações para que ele tivesse um retorno aí mais garantido, uma estratégia certa, né? E essa estratégia que ele utilizava tinha alguns pontos. O primeiro ponto ele gostava de comprar ações que pagassem dividendos. Então ele só ia comprar aquela empresa, ele só ia escolher uma empresa caso ela pagasse algum dividendo para o acionista. Então ele achava que o dividendo era o central, ele era o foco do acionista. Era por isso que o acionista deveria comprar a empresa. Se ela não pagasse dividendos, ele descartava totalmente aquela empresa. Mas, além daquela empresa pagar dividendo, ela ainda teria que ter um mínimo de pagamento de 6%. Então, se a pessoa investiu R$100 naquela empresa, no mínimo ela tem que devolver 6% de dividendos, ou seja, R$6 para aquele investidor todos os anos. Ele também definiu que caso a empresa passasse 2 semestres, ou seja, 1 ano, sem pagar nenhum dividendo, ela deveria ser trocada por outra empresa. Então ele descartava aquela empresa e ele começava a olhar para outra que estaria pagando 6% de dividendos. Um ponto muito importante da estratégia também é que ele não gostava de comprar empresas altamente endividadas. Ele falava que o certo seria comprar uma empresa que tivesse uma dívida moderada. Só que aqui depende muito da interpretação do leitor e do investidor também, né? Porque como ele deixa em aberto, ele não fala um número para a gente ter como padrão ali dessa dívida moderada, aí vai muito da sua avaliação, tá? Mas o que ele quer deixar claro é que não adianta comprar uma empresa muito endividada, porque uma empresa muito endividada provavelmente não vai pagar dividendos, ela vai estar focada em pagar suas dívidas. E ele também considerava que o preço da ação deveria corresponder à quantidade de dividendos que ela paga. Então ele acredita que as empresas devem ser avaliadas pela quantidade de dividendos que elas pagam e o preço da ação deve ser uma consequência dos dividendos e não variar por nenhum motivo. Bom, então beleza, aparentemente a estratégia é muito simples, né? A gente precisa identificar empresas que paguem 6% de dividendo no mínimo, que não sejam muito endividadas, e é isso. Sabendo a estratégia do Décio Bazin, agora eu quero fazer um backtest. Eu quero olhar para o passado e ver se isso de fato funcionou nos últimos anos.
Aí eu fui procurando na internet alguma forma de eu simular isso. E eu achei um site muito bacana chamado Clube do Valor, que é um site onde eles falam um pouquinho sobre investimento e eles ensinam muitas coisas sobre investimento lá. Na verdade, eles vendem cursos, tá? Não estou sendo pago para fazer propaganda aqui, quem sabe um dia, mas eu estou deixando aqui essa menção a esse site, porque como eu peguei boa parte do estudo que eles fizeram para passar para vocês, então é importante eu deixar o nome deles registrado. Qual foi o estudo que eles fizeram? Eles aplicaram um filtro nas empresas da Bolsa de Valores para definir quais eram as empresas que estavam pagando 6% de dividendos no mínimo. Então você pode ver nessa tabela que está aparecendo agora que essas foram as empresas que eles selecionaram que estavam pagando pelo menos 6% de dividendo ao ano. Tendo essa lista de empresas, essa carteira teórica, né? Eles fizeram o quê? Eles puxaram desde 1996 a 2020 e viram qual que seria o resultado dessa carteira. Então será que de fato essa estratégia utilizada por Décio Bazin traria uma rentabilidade bacana de 96 a 2020? Foi isso que eles quiseram descobrir, é algo que a gente está muito interessado também. Então, colocando o gráfico agora na tela, dá uma olhadinha na diferença da estratégia que foi utilizada por Décio Bazin e o retorno do Ibovespa. Se você olhar no gráfico, você vai perceber que a linha verde é resultado da estratégia utilizada por Décio Bazin. Já a linha vermelha é o resultado do Ibovespa, tá? O Ibovespa nada mais é do que a somatória de todas as ações e aí é uma média, né, de como elas foram ao longo do tempo. Então essa diferença grotesca, gigante entre a estratégia do Décio Bazin e a estratégia do Ibovespa é todo o lucro que você teria a mais utilizando a estratégia do Décio Bazin. Para vocês terem uma noção em números reais, quem tivesse investido 10 mil reais nessa carteira, né? Então vamos supor que o cara pegou 10 mil reais e dividiu aí nessas empresas. Ele teria um resultado depois de 24 anos, ou seja, ele aplicou em 1996 10 mil reais. Em 2020, quanto será que ele teria? Ele teria um valor de mais de 1 milhão e 400 mil reais. É um retorno absurdo isso aqui. Isso aconteceu porque essa estratégia está focada em dividendos. Então o dividendo caía na conta do investidor, ele pegava e comprava mais empresas que iam pagar mais dividendo, e aí no próximo ano ele comprava mais ações que iam pagar mais dividendos, e essa bola de neve ia crescendo, crescendo, crescendo. E ao longo do tempo essa bola de neve vai crescendo cada vez mais. O que é mais importante nessa estratégia é deixar o tempo agir. Ele é o fator mais determinante para que caia mais dividendos na sua conta, você consiga comprar mais empresas que vão gerar mais dividendos, e assim cada vez vai crescendo mais. Então, quanto mais tempo você deixa essa estratégia funcionando, maior é o seu lucro, né? Você pode perceber que no começo do gráfico, o lucro não era muito diferente ali da estratégia dele para o Ibovespa, era tudo muito igual. Só que daí com o tempo foi crescendo, abrindo a boca do jacaré aí, e cada vez mais o resultado foi exponencial. Pô, então depois desse resultado a gente pode perceber que de fato a estratégia do Décio Bazin era muito lucrativa e faz muito sentido. Agora o que a gente precisa se perguntar é, aonde que a gente vai arrumar essas informações tão importantes de dividendo, dívida e tudo mais? Aonde será que a gente consegue arrumar essas informações? Bom, eu vou te mostrar agora um site gratuito para que você consiga pegar todas as informações de forma muito fácil e rápida. Bom, pessoal, então esse site aqui é Status Invest, é um site totalmente gratuito que você pode entrar e verificar informações sobre a empresa. Aqui tem informações públicas sobre todas as empresas listadas em bolsa, tá? Então eu vou procurar aqui alguma empresa, vou colocar TAE11, uma empresa elétrica de distribuição de energia, tá? Uma empresa muito famosa, ela distribui bastante dividendos para os acionistas. E logo aqui que a gente entra, a gente pode ver o valor da empresa, né? Então o preço dela, tá? Então o preço dela está em R$ 37,03. Aqui tem muita informação. Aí o dividend yield, que é de fato os dividendos, quanto que ela está pagando, né? Então o dividend yield é uma taxa, ele mostra qual é a porcentagem que o investidor ganharia caso investisse na empresa, né? Então, ó, o dividend yield dos últimos 12 meses foi na casa de 12,17%. Então uma pessoa que investiu R$100 teve um retorno de R$12. Você pode ver que é acima da estratégia de Décio Bazin, que falava que no mínimo a gente teria que ter uma rentabilidade de 6%, certo? E o bacana é o seguinte, gente, qual que é o cerne do negócio, qual que é o centro aqui, o que vocês precisam entender, que isso aqui que vai fazer vocês investirem bem de fato. É o seguinte, pensa comigo, um exemplo, se você compra uma ação que custa R$10 e essa ação paga R$1 de dividendo em um ano, a porcentagem de dividendo que você vai ganhar vai ser de 10%, correto? Aí vamos supor que você comentou que o seu amigo ele gostou da ideia e falou assim, nossa, então eu vou investir também. Aí o seu amigo foi comprar aquela ação
Só que ao invés dele comprar por R$10, a ação naquele momento estava por 20. Aí, no outro ano, a empresa distribuiu a mesma quantidade de dividendos, R$1, certo? Seu amigo não vai ganhar 10% mais, ele vai ganhar 5%, certo? Então, o que acontece? O preço é muito importante para você ter o seu dividendo. Então, esse 6% ele pode variar dependendo de quanto que você pague na ação. E isso é fundamental, você tem que entender isso, porque com ações não importa o valor que você pagou, mas sim a quantidade. Então, se você quiser receber dividendo, quanto maior a quantidade de ações, mais dividendo você recebe. Você recebe dividendo por quantidade e não por preço, beleza? Então, já vou exemplificar isso que vocês vão entender super, tá? Então é o seguinte, ó. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou 4,5. Então, ele pagou R$4,50 para cada ação que a pessoa tem, a pessoa ganhou R$4,50. Então, vamos supor que a pessoa comprou a R$37, certo? E ela recebeu R$4,50 de dividendo. Quanto que ela receberia de dividend yield? O site já faz essa conta para você, 12%. Mas, aí vamos supor que você quer descobrir o seguinte, tá bom, vamos falar que a empresa vai continuar pagando R$4,50 de dividendo para sempre, tá? Isso aqui, gente, pode variar, não é fixo, tá? Ele pode variar, a empresa pode lucrar menos e tudo mais. Mas, vamos supor que seja R$4,50 no ano que vem e tudo mais. Você quer saber qual que é o preço máximo que você pode pagar para, no mínimo, você receber 6%. É muito fácil. Vou abrir a calculadora aqui, ó. Você vai colocar 4,5, que é R$4,50, dividido por 6%. Pronto, R$75. Esse é o preço máximo que você pode pagar nessa ação da Taesa, para, no mínimo, ela te rentabilizar 6% ao ano, caso ela pague R$4,50, certo? Então, toda ação que você for comprar, você precisa fazer esse preço teto. Isso aqui é fundamental para você, no mínimo, ter aquela rentabilidade que o Décio Bazin falou que seria uma rentabilidade bacana de 6%, beleza? Eu faço isso nos meus investimentos, então eu dou uma olhadinha, sempre eu procuro achar empresas que paguem, no mínimo, essa porcentagem, tá? E aí, o que você tem que ver? A empresa... Pode ser que em um ano ela consiga pagar 6% de dividendo, mas pode ser que no outro ano ela não consiga. Então você precisa entender se a empresa ela já tem um histórico grande de pagamento de dividendos, se ela já tem esse histórico bem formado, ou então se é um resultado que aconteceu em um só ano, por algum motivo, né? Então, como que a gente vê isso? A gente desce aqui embaixo, em eventos corporativos, pode agrupar por ano e coloca máximo. E aí você vai ver, ó, pô, a Taesa, desde 2012... ela paga dividendo e ela nunca ficou zerada sem pagar. Então, historicamente, é uma empresa que paga dividendos para os acionistas. Então, é uma empresa interessante. Aí, mais para baixo, a gente tem que olhar uma coisa que é importante também, que é o payout da Taesa, tá? Isso aqui, gente, não se preocupa com o nome, tá? Tudo no mercado financeiro é muito fácil de entender, tá? Só tem os nomes um pouco mais difíceis, mas fica tranquilo. Isso é fácil, na verdade, as coisas são bem fáceis, elas só têm um nome um pouquinho diferente. Então é o seguinte, ó, aqui em payout da Taesa, o que ela quer dizer? Se a empresa lucra 100, quanto que ela paga aos seus acionistas? Isso é payout. Então, ó, o que aconteceu? O payout da empresa aqui no ano de 2011 foi 86%. Por quê? Porque 86% do lucro dela ela distribuiu. Então ela lucrou 495 milhões e ela dividiu com os acionistas 428 milhões. E aqui você consegue ver o payout. Por que isso aqui é importante? Porque você precisa ver se a empresa está distribuindo dividendos em uma condição saudável, né? Se a empresa distribui mais dividendos do que recebe de lucro, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, a empresa, para tentar pegar o seu dinheiro, ela vai fazer essas sacanagens. Então, você tem que ficar esperto, você tem que entender se isso, de fato, é um dividendo saudável ou se ele aconteceu por algum motivo que não é os seus lucros, né? Se é algum motivo maquiado aí que a gente chama, né? Então é muito importante você dar uma olhadinha no payout e é muito importante você dar uma olhadinha no histórico dos dividendos. Esses são só dois passos, duas formas de analisar os dividendos da empresa, tá? É lógico que quando você vai comprar uma ação, você precisa olhar para muito mais coisas. Se aquela empresa é saudável, se tem alguma notícia que infelizmente está impactando aquela empresa de alguma forma ruim, se ela está envolvida com esquema de corrupção. Então existem diversas coisas que a gente precisa dar uma olhadinha. Mas essa estratégia do Décio Bazin, ele foca em dar uma olhada nesses dois tipos de fundamento. Então é muito importante que se você for usar essa estratégia, você saiba utilizar essa ferramenta, tá?
E, gente, foca no preço teto, foca. É o preço teto que vai trazer para vocês um dividendo maior. Se você conseguir comprar uma empresa por um preço menor, logicamente você vai ter um dividendo maior. Então, quando tiver grandes quedas no mercado, aproveite esse momento. Esse é o momento de você comprar. Certo, pessoal? Para vocês terem noção de como é importante se aproveitar de grandes quedas no mercado para comprar a maior quantidade de ação possível, dá uma olhadinha aqui. Lembra que eu falei para vocês que não importa o valor da ação, mas sim a quantidade de ações que você tem? Então, vamos supor que uma pessoa tivesse comprado aqui no ano passado, quando começou a doença, aí, ela comprou uma ação a R$25, né? No dia 21/10/2020, a ação estava cotada em R$25. Então a pessoa recebeu R$4,50 de dividendos e a gente divide isso por 25. Vai dar 18% de dividendo, tá? Então a pessoa que pagou R$25 na ação está ganhando 18%, enquanto a pessoa que está comprando a R$37 está recebendo 12%. Então é por isso que é importante olhar para o mercado, para uma queda do mercado, de uma forma positiva. Então você tem que ficar feliz quando o mercado cair. Né? Então você tem que falar, nossa, tá tudo descontado, é hora de promoção, é hora de eu encher meu carrinho. Então esses são os melhores momentos para a gente acumular a maior quantidade de ação possível e encher o nosso carrinho de fato, para que assim a gente receba cada vez mais dividendos em cima do valor aportado. Então agora vamos lá para o nosso cenário para a gente se despedir e eu tenho uma surpresa para vocês, então fica comigo até o final, por favor. Chegamos ao final do nosso vídeo, mas calma aí, vamos fazer um resumão para você não esquecer. Quais são os pontos importantes da estratégia do Décio Bazin? O primeiro, compre em empresas que pelo menos paguem 6% de dividendos. Segundo, dá uma olhadinha no histórico dessa empresa, vê se ela está pagando dividendo mesmo já faz há um bom tempo, ou então se é alguma coisa que não é recorrente, que aconteceu só uma vez na história dela. Terceiro, busque empresas que não têm muitas dívidas, que não estão endividadas demasiadamente. Quarto ponto, não adianta você comprar uma empresa que está em franco crescimento. Uma empresa que está crescendo demais, provavelmente ela vai utilizar o valor que ela tem, o valor que ela lucra, para investir nesse negócio e fazer cada vez mais crescer. Ela não vai ter interesse em dividir dividendo. O que ela vai querer mesmo é reinvestir o valor dela. Então foque em comprar empresas maduras que já estão muito conceituadas nos setores delas. Para você que ficou até o final, tem uma mega surpresa. Eu vou sortear um livro igualzinho esse aqui do Décio Bazin, que foi uma inspiração para mim. E eu acabei comprando 2 livros desses sem querer, então eu vou sortear lá no meu Instagram. Então aproveita, vai lá, entra no meu Instagram, curte, eu vou fazer todo o sorteio por lá, então se você estiver me seguindo, você vai ficar por dentro, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo, não esqueça do seu like e aproveita, compartilha com alguém. Vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais com conteúdo gratuito sempre. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.